Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos continuar nosso estudo sobre direito do trabalho e agora vamos entrar no tema sobre surgir da relação de emprego, começando pelo empregado. Primeiramente, temos que saber o que significa juridicamente o conceito de trabalhador. Trabalhador, em sentido amplo, é toda pessoa física que utiliza sua energia pessoal em proveito próprio ou alheio, visando a um resultado determinado, econômico ou não. Também vale dizer que nem todo trabalhador ele é empregado, mas todo empregado é trabalhador. O empregado, tradicionalmente tutelado pelo direito do trabalho, é assim, portanto, dessa configuração, e por isso ele é titular dos direitos trabalhistas. No tocante à tutela dos demais trabalhadores, isso vai depender da previsão do ordenamento jurídico de um certo Estado. Existem duas teorias que procuram delimitar o campo de aplicação do direito do trabalho. Uma é a restritiva e a outra é a ampliativa. A teoria restritiva delimita o âmbito do direito do trabalho aos empregados ou à relação de emprego ou trabalho por conta alheia, excluindo, portanto, o trabalho autônomo. Já a teoria ampliativa estende o campo de aplicação do direito do trabalho a outros tipos de trabalhadores, inclusive ao autônomo e não apenas ao empregado. No mundo ocidental atual, tem se verificado que a tutela jurídica dos trabalhadores autônomos refoge aos domínios do direito do trabalho. A exceção fica por conta da existência de relação específica em alguns de legislação específica em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros. Durante longo tempo, acreditava-se que o trabalho profissional seria dividido em 4 espécies: o autônomo, o subordinado, o eventual e o avulso. Tal divisão mereceu críticas dos estudiosos, uma vez que tanto o trabalho eventual quanto o trabalho avulso nada mais são do que subespécies do trabalho subordinado. Assim, inspirando-se no ordenamento jurídico italiano, os teóricos do direito do trabalho passaram a reconhecer que o trabalho profissional pode ser dividido em 2 grandes ramos: o do trabalhador autônomo e o do trabalhador subordinado. O trabalhador subordinado pode ser típico ou atípico. O trabalhador subordinado típico é o empregado. Já os trabalhadores subordinados atípicos são o eventual, o avulso, o temporário, o doméstico e o servidor público investido em cargo público. Também convém advertir que, à luz do ordenamento jurídico vigente, os trabalhadores autônomos não gozam de proteção do direito do trabalho. O trabalhador é eventual em regra, e o servidor público investido em cargo público, sendo este aqui no caso o estatutário, embora subordinados, também estão excluídos por força dos artigos 3º e 7º, a linha C, da CLT, da proteção trabalhista. O doméstico e o temporário são trabalhadores subordinados sob a tutela especial, isto é, são regidos por legislação especial, mas não são integralmente protegidos pelo direito do trabalho, embora haja uma tendência de serem destinatários de grande parte dos direitos trabalhistas outorgados ao empregado comum, tal como ocorreu com o advento da Lei Complementar 150/2015, que, a par de assegurar diversos direitos ao trabalhador doméstico, estendeu-lhes a aplicação subsidiária da CLT. O trabalhador avulso, o empregado seja o rural urbano, e o servidor público, investido em emprego público, seletista, gozam de plena proteção do direito do trabalho, embora, em relação a este último, haja algumas peculiaridades que merecem um estudo destacado,
que será feito mais adiante. Também existe uma tendência em os ordenamentos jurídicos de outros países, no caso, de extensão da tutela do direito do trabalho ao chamado trabalhador para subordinado. Com relação ao empregado, fala o artigo 3º da CLT, que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O empregado, segundo a Amaury Mascaro Nascimento, é a pessoa física que, com ânimo de emprego, trabalha subordinadamente e de modo não eventual para outrem, de quem recebe salário. O referido autor destaca 4 requisitos de natureza subjetiva para que um trabalhador possa ser empregado. Primeiramente, toda pessoa física, descartando-se a pessoa jurídica. Segundo, pessoa física que prestar serviço subordinadamente, isto é, que exerce uma atividade profissional sob o poder e direção de outrem. Pode ser empregado alguém de qualquer condição pessoal, seja brasileiro ou estrangeiro, maior ou menor, homem ou mulher, observadas certas proibições ou normas relativas à capacidade e à legitimação, o animus contraendi ou a intencionalidade, que significa o propósito de trabalhar para outrem como empregado, e não outra finalidade, como o trabalho cívico, o religioso, o assistencial ou por mera amizade. Também aponta outro sim, o citado autor, 4 requisitos de natureza objetiva, que também foram analisados anteriormente, concernentes às condições em que o trabalho é prestado, como, primeiramente, a pessoalidade, que resulta não da definição legal do empregado, mas na de empregador, pois este é que dirige a prestação pessoal do trabalho, CLT, artigo 2º, e significa que o contrato de trabalho é intuito personae, com relação ao empregado, pelo que fica excluída qualquer espécie de delegação da prestação de serviço por parte do empregado a outro trabalhador, a menos que haja o consentimento, seja tácito, seja expresso, do empregador. Também temos a subordinação. A subordinação é a expressão consagrada na doutrina em vez de dependência, que é utilizada na legislação brasileira. É explicada por várias teorias, dentre elas a da subordinação hierárquica, econômica, técnica, social ou jurídica. A subordinação jurídica é a mais aceita. Significa um estado de dependência real, decorrente de um contrato e produzido por um direito, o direito do empregador de comandar, de dar ordens, donde a obrigação corresponde para o empregado de submeter a essas ordens. Vale dizer que não é a sua pessoa que fica sujeita ao poder do empregador, mas o modo como o seu trabalho é prestado àquele. Ou seja, a subordinação incide sobre a sua atividade e não sobre a sua pessoa. A subordinação é, pois, o objeto do contrato de trabalho, é a limitação à autonomia do empregado. Parece-nos assistir razão a Amaury Mascaro Nascimento, para quem a subordinação é uma situação em que se encontra o trabalhador decorrente da limitação contratual da autonomia de sua vontade para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará. Podemos dizer, então, que a subordinação jurídica é ainda o elemento fundamental, dentre os demais, para o empregador, para o trabalhador, que é o gênero, ser considerado empregado, que é a espécie. Também temos a remuneração, que também é estudada por algum sentido amplo, como onerosidade, que é a totalidade das percepções econômicas a serem creditadas ao empregado em virtude do contrato de trabalho. O trabalho de favor, por caridade ou gracioso descaracteriza o trabalhador como empregado. A não eventualidade ou ineventualidade
diz respeito à forma temporal como o trabalho do empregado é prestado. Para ser empregado, é preciso que o serviço por ele prestado não seja um trabalho eventual, isto é, em caráter transitório, acidental, esporádico ou não necessário, como serviço permanente por exigência do tomador. Para José Martins Catarino, o empregado é o trabalhador a serviço de outra pessoa em virtude de uma relação de emprego privada e não estatutária. Não o é o trabalhador que põe a sua força de trabalho a serviço de outra pessoa em virtude de uma relação jurídica de outra espécie. José Augusto Rodrigues Pinto salienta que o conceito de empregado se constrói por intermédio da compreensão de 4 elementos essenciais ou obrigatórios, que são a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a permanência ou não eventualidade, e de 2 elementos acidentais ou facultativos, que são a continuidade, no sentido de permanência absoluta na empresa, e a exclusividade, retratando a prestação do serviço para um só tomador. E adverte que os elementos essenciais são concorrentes, ou seja, a ausência de qualquer deles basta para a desfiguração do empregado, enquanto os elementos acidentais, muitas vezes, decidem a definição da figura do empregado quando imprecisa a manifestação de qualquer dos elementos essenciais. Formula, todavia, o conceito de empregado a partir dos 4 elementos essenciais, nos seguintes termos. Empregado é toda pessoa física que coloca sua energia pessoal à disposição do empregador para utilização por este em caráter permanente, mediante subordinação e retribuição. Maurício Godinho Delgado conceitua empregado como toda pessoa natural que contrate, tácita ou expressamente, a prestação de serviços de um tomador, a estes efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Para ser empregado, pois é imprescindível a presença concomitante de todos os elementos subjetivos e objetivos citados, aliados à circunstância de que a relação há de ser necessariamente de natureza privada e não estatutária, ou seja, decorrente de um contrato de trabalho. Modestamente, a doutrina ela acaba conceituando o empregado como uma espécie de trabalhador subordinado que, com tal ânimo, de forma não eventual e mediante remuneração, coloca pessoalmente sua força de trabalho à disposição de outra pessoa física ou jurídica em decorrência de um contrato de trabalho. Nessa concepção, portanto, isso vai corresponder à definição prevista no artigo 3º da CLT, acrescida a pessoalidade, incerta no artigo 2º do mesmo diploma, e do elemento subjetivo, que é a intencionalidade ou ânimos contrainde, o que exige, quanto a este último aspecto, o exame de cada caso submetido à cognição do intérprete e do aplicador do direito. A Lei da Reforma Trabalhista, que foi a Lei 13.467 de 2017, no entanto, inseriu na CLT o artigo 442b, que diz o seguinte: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Esse dispositivo foi alterado pela Lei Provisória 808 de 2017, passando a ter a seguinte redação: segue, portanto, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Parágrafo 1º. É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto no caput. Parágrafo 2º. Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviço,
Parágrafo 3º. O autônomo poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo. Parágrafo 4º. Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar a atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade prevista em contrato. Parágrafo 5º. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais, reguladas por leis específicas, relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde cumprir os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado prevista no artigo 3º. Parágrafo 6º. Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Parágrafo 7º. O disposto no caput se aplica ao autônomo, ainda que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa contratante. Ocorre que a MP 808/2017 não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição Federal. Não obstante, vê-se que o artigo 442 da CLT, no caso letra B, revela a verdadeira intenção do legislador, que é a mens legislatoris, de afastar o sistema de proteção jurídica do trabalhador previsto na Constituição Federal e na CLT, na medida que afasta a possibilidade de reconhecimento da relação empregatícia quando houver contratação de trabalhador autônomo dos moldes formalmente engendrados. E o artigo 9º da CLT, que reconhece o princípio da primazia da realidade, considera nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos normativos que regem a relação de emprego. Além disso, o novo artigo 442-B da CLT deve ser interpretado conforme os princípios constitucionais que consagram o valor social do trabalho, a função socioambiental da empresa e do contrato de trabalho, a relação de emprego protegida, a busca do pleno emprego, dentre outros, e que impedem a prevalência das formalidades engendradas pelas partes sob o sistema de proteção constitucional ou legal da relação empregatícia. Daí também surgiu outro conceito importante com a reforma trabalhista, que foi o do empregado hipersuficiente. Essa reforma trabalhista, quando trouxe o artigo 444 da CLT, modificado, assim trouxe a seguinte redação. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do empregador portador do diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Esse dispositivo, ele tem muitas características de inconstitucionalidade, porque ele atrita com o artigo 1º, incisos 3 e 4, artigo 3º, inciso 4, 7º caput e inciso 32 e 170 da Constituição Federal, que enaltecem a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a função social da empresa e do contrato de trabalho, a proibição de discriminação de qualquer natureza e abominam qualquer distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre profissionais respectivos. Nessa mesma linha, o enunciado 49, aprovado pela segunda jornada Direito Material e Processual ao Trabalho, que acrescenta a violação à Convenção 111 da OIT e enaltece que a negociação individual somente pode prevalecer sobre o instrumento coletivo, se mais favorável ao trabalhador e desde que não contravenha a disposições fundamentais de proteção ao trabalho, sob pena de nulidade e de afronta ao princípio da proteção. O princípio da proteção, aqui referenciado como sendo o artigo 9º da CLT, combinado com o artigo 166, inciso 6 do Código Civil.
Em se tratando de empregada, gestante e lactante, também é importante lembrar do enunciado 50, aprovado na segunda jornada de Direito em Matéria Processual do Trabalho, sendo o qual a autorização legal permitindo o trabalho da gestante e lactante em ambiente insalubre é inconstitucional e inconvencional, quer dizer, contra a convenção, porque violadora da dignidade humana, do direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, da proteção integral ao nascituro e à criança e do direito social à saúde. Ademais, o meio ambiente do trabalho saudável é direito fundamental garantido pela Constituição da República, revestido de indisponibilidade absoluta. E aqui, entre as referências, destaca-se a referência à Convenção 103, com as convenções 103 e 183 da OIT, e também artigo 25, incisos 1 e 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora vamos falar sobre o trabalhador autônomo. Como o nome já diz, o trabalhador autônomo ele não é subordinado. Logo, ainda que preste o serviço de forma pessoal, onerosa e não eventual, não estará sob a tutela do direito do trabalho. O trabalhador autônomo pode ser o autônomo propriamente dito e o empreiteiro. O autônomo propriamente dito é aquele que trabalha por conta própria, assumindo os riscos do negócio. Vai dizer que o trabalhador autônomo não transfere para terceiro o poder de organização de sua atividade, pois a desenvolve com discricionariedade, iniciativa e organização próprias, escolhendo o lugar, o modo, o tempo e a forma de execução dos serviços. É o que ocorre com os profissionais liberais, como o médico em seu consultório, o advogado em seu escritório, o representante comercial, autônomo ou qualquer outro profissional que trabalha por conta própria. Nesse sentido, temos que lembrar que o contrato de prestação de serviços do trabalhador autônomo pode ser regulado, conforme o caso, pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor ou por outra legislação especial. E essa nossa conclusão é extraída a partir do disposto no artigo 593 do Código Civil, segundo o qual a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições deste capítulo, no caso do Código Civil, na prestação de serviços. Nos termos do artigo 598 do Código Civil, a prestação de serviços não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta ou se destine à execução de certa determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dá-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. Todavia, de acordo com o parágrafo único do preceptivo, não havendo prazo estipulado, nem se poder inferir a da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante aviso prévio, pode resolver o contrato, ou seja, encerrar o contrato. Empreiteiro, por sua vez, é uma espécie de trabalhador autônomo que figura como um dos sujeitos do contrato de empreitada. De outro modo, dito, o empreiteiro trabalha por conta própria, assumindo os riscos econômicos da atividade econômica que desenvolve. A empreitada, segundo a Mauri Mascaro Nascimento, é o contrato em que uma das partes se propõe a fazer ou a mandar fazer certa obra, mediante remuneração determinada ou proporcional ao serviço executado. É a chamada locatio operis. O contrato de empreitada pode ser de obra, de lavor ou de obra e lavor. Com efeito, o artigo 610 do Código Civil diz que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. Contudo, a obrigação de fornecer os materiais não se presume. Ela resulta da lei ou da vontade das partes. Mas o contrato, para a elaboração de um projeto, não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou,
se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos, conforme o artigo 611 do Código Civil. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Em se tratando de empreitada unicamente de lavor, que é o caso do artigo 610 do Código Civil, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono, nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeitos materiais e que, em tempo, reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. Isso conforme o artigo 613 do Código Civil. Concluída a obra, de acordo com o ajuste ou costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalho de tal natureza, conforme o Código Civil, artigo 615. Mas quem encomendou a obra, em vez de rejeitá-la, pode recebê-la com abatimento do preço. No contrato de empreitada, portanto, o que importa é a coisa feita, a obra executada, o resultado, independentemente do tempo da fiscalização do interessado, e não a figura, que é a pessoalidade do trabalhador. Todos os riscos da produção, portanto, correm por conta do empreiteiro. Nesse sentido, temos a própria jurisprudência com diversos casos ilustrativos. Reafirmando que os riscos do negócio correm por conta do empreiteiro, o que tipifica a sua condição de trabalhador autônomo, o artigo 617 do Código Civil dispõe que ele é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar, sendo certo que nos contratos de empreitada, de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução, materiais em execução, responderá perante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Diferentemente do contrato de trabalho, o qual se extingue com a morte do empregado, o contrato de empreitada não se extingue pela morte de qualquer das partes, salvo ser ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. O ordenamento jurídico brasileiro, por razão de ordem social e de política judiciária facilitadora de acesso à justiça, confere tratamento diferenciado, de natureza processual, ao empreiteiro, que trabalha como operário ou artífice, fixando a competência da Justiça do Trabalho para julgar dissídios resultantes dos contratos dos empreiteiros por eles celebrados. Então, nesses casos aqui, a competência da Justiça do Trabalho, tá, conforme, desde que seja operário ou artífice. É o que se infere na linha A, inciso 3, do artigo 652 do CLT, segundo o qual compete às varas do trabalho conciliar e julgar os dissídios resultantes de contrato de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice. É importante ressaltar, contudo, que o fato de o legislador ter fixado a competência da matéria e da pessoa da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas dos pequenos empreiteiros não significa que a estes tenham sido estendidos os direitos materiais trabalhistas. Vale dizer que a competência da Justiça do Trabalho é para apreciar as questões de natureza civil relativas ao pequeno empreiteiro, como o preço do serviço, a responsabilidade por indenizações referentes à inadimplência contratual, a responsabilidade civil por danos materiais e morais, etc. E, nesse sentido, segue a jurisprudência. Bom, agora falando sobre o trabalhador autônomo exclusivo. A Lei 13.464 de 2017 da Reforma Trabalhista inseriu na CLT o artigo 442b, que dispõe em verbis que a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da Consolidação. E aí nós também já lemos a redação específica que foi dada pela MP 808. Certo? Então, ainda que tenham sido observadas todas as formalidades legais, o artigo 9º da CLT autoriza o juiz a declarar nulos de pleno direito
os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos normativos que regem a relação de emprego, como já destacamos anteriormente. Registre-se que o enunciado 53, aprovado pela segunda jornada de direito material processual em 2017, propõe interpretação do artigo 442-B da CLT, conforme a Constituição, no sentido de se presumir o vínculo empregatício diante da prestação de serviços contínua e exclusiva, uma vez que a relação de emprego é direito fundamental, devendo o artigo 442-B da CLT ser interpretado conforme a Constituição Federal para afastar a caracterização do trabalho autônomo, sempre que o trabalhador, não organizando a própria atividade, tenha o seu labor utilizado na estrutura do empreendimento integrada à sua dinâmica. Agora temos também a figura do trabalhador eventual. Eventual é o trabalhador subordinado atípico que presta serviços em caráter transitório, acidental, isto é, não tendo exigência permanente nos seus serviços pelo tomador. Os serviços por ele prestados não são essenciais ou complementares aos fins da empresa. Existem pelo menos 4 teorias mais conhecidas que procuram explicar a diferença entre o empregado e o trabalhador eventual. A teoria do evento, a teoria dos fins da empresa, a da descontinuidade e a da fixação jurídica da empresa. Entende-se por teoria do evento a que defende que o trabalhador irá trabalhar numa empresa para determinada obra ou serviço específico de curta duração. Finda a sua missão, extingue-se automaticamente o vínculo que unia ao tomador do seu serviço. Para a teoria dos fins da empresa, empregado é aquele cuja atividade laboral coincide com os fins normais da empresa. Já o eventual é o trabalhador que vai prestar numa empresa serviços não coincidentes com seus fins normais. A teoria da continuidade procura explicar que eventual, também chamado de adventício na doutrina estrangeira, é o trabalhador esporádico, ocasional, que trabalha de vez em quando e para diversos tomadores, ao passo que empregado é um trabalhador permanente. À luz da teoria da fixação jurídica da empresa, eventual o trabalhador que não se fixa numa fonte de trabalho, enquanto empregado se fixa nela. A fixação é jurídica e essa teoria encontra em Amaury Mascaro Nascimento o seu mais ardoroso defensor, o qual fornece-nos os seguintes exemplos do trabalhador eventual. Temos o boia fria, que é o volante rural, que vai a cada dia trabalhar numa fazenda diferente, ganhando por dia, sem se fixar em nenhuma delas. Temos o chapa, que faz carga e descarga de mercadorias, de caminhões, de um motorista diferente e de uma empresa diferente, entre muitas das quais se fixação para esse serviço. Temos a diarista doméstica, que vai de vez em quando fazer limpeza na residência da família, e adverte, porém, que em qualquer um desses trabalhadores pode transformar em autêntico empregado, bastando que, em vez de trabalhar de vez em quando, passe a fazê-lo seguidamente para a mesma fonte de trabalho, caso em que surgirá um ajuste, até mesmo tácito, correspondente a uma relação de emprego. Na jurisprudência, nós temos, inclusive, precedentes ligados à situação do chapa, como trabalhador eventual, e no que envolve o direito probatório, é importante lembrar que se o reclamado admitir a prestação de serviços eventual, ele terá o ônus de provar esse fato impeditivo do direito ao reconhecimento do vínculo empregatício alegado pelo reclamante. Inclusive, há uma tendência mundial no sentido de se estender os direitos dos empregados aos trabalhadores eventuais. O contrato de trabalho na Argentina, por exemplo, tem essa tendência. No Brasil, parece-nos que o artigo 17 da Lei 5.889, de 73, permite interpretação extensiva para incluir o trabalhador rural eventual no âmbito da proteção do direito de trabalho, como se verá mais adiante. Agora vamos tratar sobre a situação do trabalhador portuário avulso. O trabalhador portuário avulso, ele está na modalidade dos contratos de modalidade avulsos, que não são os eventuais,
E ele se encontra regulado no artigo 32 e seu parágrafo único da Lei de Modernização do Sistema Portuário, que é a Lei 12.815 de 2013. Assim, o trabalho portuário prestado aos operadores portuários poderá ser intermediado por um órgão de gestão de mão de obra, ou OGMO, do trabalho portuário avulso, ou por sindicato de categoria profissional correspondente. Com efeito, dispõe o artigo 32 da Lei 12.815 que os trabalhadores portuários devem constituir, em cada porto organizado, um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso, treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo no cadastro, selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso, estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso, expedir documentos de identificação do trabalhador portuário, arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais e sociais previdenciários. Não obstante, dispõe o parágrafo único do artigo 32 da Lei 12.815, dizendo o seguinte, que caso celebrado o contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto no instrumento precederá o órgão gestor e dispensará a sua intervenção nas relações de capital e trabalho no porto. Vai dizer que se houver contrato, convenção ou acordo coletivo entre sindicato de trabalhadores portuários avulsos e o tomador de serviço, o trabalho portuário será regulado pelo respectivo instrumento coletivo de autocomposição. E, nesse caso, a intermediação da mão de obra não será feita pelo OGMO, mas sim pelo sindicato correspondente à categoria profissional. Como atribuições do órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso, temos as seguintes atribuições. Primeiro, aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas em lei, contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, no caso de transgressão disciplinar, as seguintes penalidades. Primeira, repreensão verbal ou por escrito. Segundo, suspensão do registro pelo período de 10 a 30 dias ou cancelamento do registro. Também de promover a formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, adequando-a aos modernos processos de movimentação de carga e de operação de aparelhos e equipamentos portuários, o treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso e a criação de programas de realocação e de cancelamento do registro sem ônus para o trabalhador. Também de arrecadar e repassar aos beneficiários contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro e a aposentadoria voluntária, arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão, zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho portuário avulso e submeter à administração do porto propostas para aprimoramento da operação portuária e valorização econômica do porto. O OGMO, primeiramente, não responde aos prejuízos causados pelos trabalhadores portuários avulsos aos tomadores de seus serviços ou a terceiros. Porém, ele responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Para tanto, o OGMO pode exigir dos operadores portuários garantia prévia dos respectivos pagamentos para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos. O artigo 34 da Lei 12.815 dispõe expressamente que o exercício das atribuições previstas nos artigos 32 e 33 pelo órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso não implica vínculo empregatício com o trabalhador portuário avulso, ainda que ceda trabalhador portuário avulso em caráter permanente ao operador portuário.
A gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso deve observar as normas do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, conforme a Lei 12.815, artigo 36. Deve ser constituída, no âmbito do OGMO, comissão paritária para a solução de litígios decorrentes da aplicação do disposto nos artigos 32, 33 e 35 da Lei 12.815. E, em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais. Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das partes. Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes e o laudo arbitral proferido para a solução da pendência é título executivo extrajudicial. Embora saibamos que o nome correto seria sentença arbitral e que é título judicial. Mas é o que está na lei aqui, uma lei de 2013. E as mudanças da lei de arbitragem aconteceram em 2015, sobretudo. Se bem que essa mudança aqui já estava desde anteriormente, mas tudo bem. Diz o artigo 39 da Lei 12.815 que o órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe vedado ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à gestão de mão de obra. O artigo 40 da lei estabelece que o trabalhador portuário, de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício, por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. E para os fins do trabalho portuário, consideram-se, primeiro, a capatazia, que é a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. 2. A estiva, que é a atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bordo. Temos a conferência de carga, que é a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência do destino, verificação do estado de mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, das operações de carregamento e descarga de embarcações. Temos também o conserto de carga, que é o reparo e restauração das embalagens de mercadorias, das operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Temos a vigilância de embarcações, que é a atividade de fiscalização de entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias, como porta-lós, rampas, porões, convéses, plataformas e outros locais da embarcação, e o bloco, que é a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos. Estes trabalhadores constituem categorias profissionais diferenciadas, conforme diz a Lei 12.815, no artigo 40, parágrafo 4º. Além disso, a contratação de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício por prazo indeterminado será feita exclusivamente em trabalhadores trabalhadores portuários avulsos registrados, sendo vedado ao trabalhador portuário em tais atividades locar ou tomar mão de obra sob o regime de trabalho temporário de que trata a Lei 6.019 de 1974. Caberá ainda ao OGMO, primeiro, organizar e manter o cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades previstas no parágrafo 1º do artigo 40 da Lei 12.815. Segundo, organizar e manter o registro dos trabalhadores portuários avulsos.
E a inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento realizado em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão de obra. O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no cadastro, obedecida a disponibilidade de vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro. A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extinguem-se por morte ou cancelamento. E a seleção e o registro do trabalhador portuário avulso serão feitos pelos órgãos de gestão de mão de obra avulsa, de acordo com as normas estabelecidas em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração, a definição das funções, a composição dos termos, a multifuncionalidade e as demais condições do trabalho avulso serão objeto de negociação entre as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários, conforme a Lei 12.815, artigo 43, sendo certo que o instrumento decorrente da negociação coletiva contemplará a garantia de renda mínima inserida no item 2 do artigo 2º da Convenção 137 da OIT. Também preciso registrar que a interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional autoriza dizer que a prescrição, que em rigor não constitui direito social, mas perda da pretensão relativa ao direito subjetivo, quanto aos créditos trabalhistas do trabalhador avulso, é apenas a bienal, ou seja, só há um prazo prescricional de 2 anos, contado da data da cessação da prestação do serviço tomador, na medida em que a curta duração do trabalho, que é a característica base do trabalhador avulso, torna impraticável a regra alusiva à prescrição quinquenal. Esse entendimento foi adotado pelo TST na OJ 384. Todavia, posteriormente, o verbete foi cancelado pela resolução do TST 186 de 2012, sendo factível a ilação de que para o trabalhador avulso somente incide a prescrição quinquenal, por ser mais favorável, tendo como marca inicial a cessação do trabalho ultimado para cada tomador de serviço. Cumpre advertir, contudo, que o parágrafo 4º do artigo 37 da Lei 12.815 de 2013 prevê expressamente que as ações relativas aos créditos decorrentes da relação de trabalho avulso prescrevem 5 anos, até o limite de 2 anos após o cancelamento do registro ou do cadastro do órgão gestor de mão de obra. Portanto, temos muitas controvérsias aqui sobre a prescrição do trabalhador avulso portuário. Agora vamos entrar no trabalhador temporário. O trabalhador temporário é um trabalhador subordinado atípico, cuja atividade laboral é regulada pela Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74, regulamentada pelo Decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021, que revogou expressamente um decreto de 2019. Na verdade, a Lei 6.019 de 74 sofreu profundas alterações com o advento da reforma trabalhista, passando a regular não apenas o trabalho temporário, como também a prestação de serviço por interposta empresa, que é a chamada terceirização. Então, a gente tem que analisar primeiro o trabalho temporário e a nova modalidade de contrato de prestação de serviço, terceirização, será examinada no item 3 do capítulo 5 do título 2, para onde depois a gente vai examinar. O TST, por meio do antigo enunciado 256, sempre reconheceu o trabalho temporário previsto na sobredita lei federal, destacando a inexistência de ilegalidade de contratação para o trabalhador temporário e a não formação de vínculo empregatício entre o tomador de serviço. A súmula 331, inciso 1, que substituiu o enunciado 256, em nada alterou o entendimento. De modo singelo, é possível afirmar que o trabalhador temporário é aquele contratado por empresa fornecedora de serviço temporário para prestar serviços à empresa tomadora ou cliente desses serviços. A nova definição do trabalho temporário está prevista no caput do artigo 2º da Lei 6.019/74, com a redação dada pela Lei 13.429 de 2017, a saber, abre aspas, artigo 2º,
Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Fecha aspas. Também pode registrar que o artigo 41 do Decreto 10.854 de 2021 considera o trabalho temporário, nos termos do disposto na Lei 6.019/74, aquele prestado por pessoa natural contratada por empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de empresa tomadora de serviços ou cliente para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. O artigo 42 do referido decreto adverte que o trabalho temporário não se confunde com a prestação de serviços a terceiros, de que trata o artigo 4º-A da Lei 6.019, de 74. Por outro lado, a Lei 13.429 de 2017 também deu nova definição à empresa de trabalho temporário, dizendo no artigo 4º da Lei 6.019 o seguinte: empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho e da Previdência, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente, fecha aspas. Igualmente, a definição de empresa tomadora de serviços temporários também sofreu alteração, conforme a nova redação do artigo 5º da Lei 6.019, que passa a ser, abre aspas, a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de serviço, celebra contrato de prestação de trabalho temporário para a empresa, fecha aspas, de trabalho temporário. O artigo 43 do Decreto 10.854 de 2021, no entanto, considera, primeiro, empresa de trabalho temporário, a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Previdência, responsável pela colocação de trabalhadores temporários à disposição de outras empresas, tomador de serviços ou clientes que deles necessite temporariamente. 2. Empresa tomador de serviços ou cliente, a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada, que em decorrência de necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou de demanda complementar de serviços, celebre contrato de prestação de serviços de colocação à disposição de trabalhadores temporários com empresa de trabalho temporário. 3. Trabalho temporário, a pessoa natural contratada por empresa de trabalho temporário colocada à disposição de empresa tomadora de serviços ou cliente, destinada a atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. 4. Demanda complementar de serviços, a demanda proveniente de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis, que tem natureza intermitente, periódica ou sazonal. 5. Substituição transitória de pessoal permanente, a substituição de trabalhador permanente da empresa tomadora de serviços ou cliente, afastado por motivo de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, tais como férias, licenças e os afastamentos previstos em lei. 6. Contrato individual de trabalho temporário, o contrato de trabalho individual, escrito, celebrado entre trabalhador e empresa de trabalho temporário. E 7. Contrato de prestação de serviços de colocação à disposição de trabalhador temporário, o contrato escrito ou celebrado entre empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviços ou cliente para a prestação de serviços de colocação de trabalhadores temporários de que trata o artigo 9º da Lei 6.019 de 74. O parágrafo único do artigo 43 do Decreto 10.854 não considera demanda complementar de serviços, primeiro, as contínuas ou permanentes, e segundo, as decorrentes de abertura de filiais. Dispõe o artigo 44 do Decreto 10.854 de 2021 que a empresa de trabalho temporário tem por finalidade a colocação de trabalhadores temporários à disposição de empresa tomadora de serviços ou cliente que deles necessite temporariamente, sendo que o pedido de registro da empresa de trabalho temporário, observadas normas complementares estabelecidas em ato do Ministro do Estado do Trabalho e da Previdência, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Primeiro,
a prova de constituição da pessoa jurídica e registro da junta comercial da localidade em que a empresa tiver sede. 2. Prova de possuir capital social no mínimo de R$100 mil. A empresa de trabalho temporário deverá, quando solicitar ao Ministério do Trabalho e Previdência, fornecer as informações consideradas necessárias para subsidiar a análise do mercado de trabalho. O fornecimento das referidas informações poderá ser substituído pelo uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciais e trabalhistas, o E-Social, na forma estabelecida em ato do Ministro do Estado do Trabalho e Previdência. O cadastramento dos trabalhadores temporários, nos termos do artigo 47 do Decreto 10.854/2021, será feito junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. A empresa de trabalho temporário tem o dever de remunerar e assistir os trabalhadores temporários quanto aos seus direitos assegurados, observado o disposto nos artigos 60 a 63 do Decreto 10.854/2021. Além disso, ela fica obrigada a anotar, em relação ao trabalhador temporário, das anotações gerais da carteira de trabalho e previdência social ou e-mail eletrônico que vier a substituí-la, a sua condição de temporário, na forma estabelecida em ato do Ministro do Estado do Trabalho e Previdência. Igualmente, a empresa de trabalho temporário fica obrigada a, alínea A, apresentar à inspeção do trabalho, quando solicitado, o contrato celebrado com o trabalhador temporário, a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e os demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previstas no decreto citado. Segundo, discriminar separadamente em nota fiscal os valores pagos a título de obrigações trabalhistas e fiscais e a taxa de agenciamento de colocação à disposição dos trabalhadores temporários. O artigo 52 do decreto veda à empresa de trabalho temporário ter ou utilizar em seus serviços trabalhador temporário, exceto quando, primeiro, o trabalhador for contratado por outra empresa de trabalho temporário, e 2, quando for comprovada a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços. O artigo 53 do decreto veda à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer valor, inclusive a título de mediação de mão de obra, mas poderá efetuar descontos previstos em lei. A infração ao disposto no referido artigo acarretará cancelamento do registro para funcionamento da empresa de trabalho temporário, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. É responsabilidade da empresa tomadora de serviços ou cliente garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. Conforme o artigo 55 do decreto, devendo estender ao trabalhador temporário, colocado à sua disposição, os mesmos atendimentos médico, ambulatorial e de refeição destinados aos seus empregados existentes em suas dependências ou em local por ela designado. O artigo 57 declara que não existe vínculo empregatício, independentemente do ramo da empresa tomador de serviço ou cliente, entre estes os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Mas, contraditoriamente, o artigo 58 do mesmo decreto prevê que a empresa tomadora de serviços ou cliente exercerá o poder técnico, disciplinar e diretivo sobre os trabalhadores temporários colocados à sua disposição. Nos termos do artigo 9º da Lei 6.019/74, o contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será obrigatoriamente escrito e ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá a qualificação das partes, o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, o prazo da prestação de serviços, o valor da prestação de serviços, as disposições sobre segurança e saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho. E é da empresa contratante, a tomadora, a responsabilidade de garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. Além disso, a empresa tomadora deverá estender ao trabalhador temporário
o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados e existente nas dependências do contratante ou local por ela designado. Na carreira de trabalho e previdência social, desse tipo especial de trabalho, será registrada obrigatoriamente a condição de trabalhador temporário, conforme artigo 12 da Lei 6.019, parágrafo 1º. Os direitos trabalhistas conferidos ao trabalhador temporário são: primeiro, remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora calculados à base horária, garantindo-se sempre, no mínimo, o direito ao salário mínimo. B. Jornada diária de 8 horas remuneradas, as horas extraordinárias não excedentes de 2, com acréscimo de 20%. 3. Férias proporcionais. 4. Repouso semanal remunerado. 5. Adicional para o trabalho noturno. 6. Indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato correspondente a 1/12 do pagamento recebido. 7. Seguro do consciente de trabalho. 8. Inclusão e proteção previdenciária nos termos das leis 8.212 e 8.213, ambas de 91. O artigo 60 do decreto 10.854/2021 prevê que o trabalhador temporário serão assegurados os seguintes direitos. Primeiro, remuneração equivalente àquela percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora de serviços ou cliente, calculada a base horária, de modo a garantir, em qualquer hipótese, o salário mínimo regional. 2. Pagamento de férias proporcionais, calculados na base de 1/12 do último salário percebido por mês trabalhado, correspondente à fração ideal superior a 15 dias, nas hipóteses de: primeiro, dispensa sem justa causa. Segundo, pedido de demissão ou término normal do contrato individual de trabalho temporário. 3, inciso 3, FGTS. 4, benefícios e serviços da Previdência Social. Inciso 5, seguro de acidente de trabalho. Inciso 6, anotação na sua condição de trabalhador temporário em sua carteira de trabalho e Previdência Social, anotações gerais. A jornada de trabalho para os trabalhadores temporários, nos termos do artigo 61 do decreto, será de, no máximo, 8 horas diárias, não podendo ter duração superior a 8 horas diárias na hipótese de empresa tomadora de serviços ou cliente utilizar a jornada de trabalho específica. As horas que excederem a jornada normal de trabalho serão remuneradas com acréscimo de, no mínimo, 50%. O trabalhador temporário tem direito ao acréscimo de, no mínimo, 20% de sua remuneração quando trabalhar no período noturno, sendo-lhe também assegurado o direito ao descanso semanal remunerado nos termos do disposto na Lei 6.005, de 49. Registre-se que o artigo 64 do Decreto 10.854 dispõe que não se aplica ao trabalhador temporário, primeiro, o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT. 2. A indenização prevista no artigo 679 da CLT. E nos termos do artigo 65 do Decreto 10.854/21, a empresa de trabalho temporário, não é a tomadora, tá? A empresa de trabalho temporário celebrará contrato individual de trabalho temporário por escrito com o trabalhador colocado à disposição da empresa tomadora ou cliente, do qual constarão expressamente: primeiro, os direitos conferidos ao trabalhador temporário decorrentes de sua condição, e 2, a indicação da empresa tomadora de serviços ou clientes. O prazo máximo para o contrato de trabalho temporário era de 3 meses. Já a Lei 13.429 de 2017 introduziu diversas alterações no artigo 10 da Lei do Trabalho Temporário, que passou da seguinte redação: artigo 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Parágrafo 1º. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder ao prazo de 180 dias, consecutivos ou não. Parágrafo 2º. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no parágrafo 1º desse artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º
não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da CLT. Parágrafo 5º. O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do contrato anterior. Parágrafo 6º. A contratação anterior ao prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. Parágrafo 7º. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. O artigo 66 do Decreto 10.154/21, no entanto, prevê que o prazo de duração do contrato individual de trabalho temporário não será superior a 180 dias corridos, independentemente da prestação do serviço ocorrer em dias consecutivos ou não, sendo que o parágrafo único do artigo em causa dispõe que o contrato, com provada manutenção das condições que ensejaram a contratação temporária, poderá ser prorrogado apenas uma vez, além do prazo previsto no caput, por até 90 dias corridos, independentemente da prestação de trabalho ocorrer em dias consecutivos ou não. O artigo 13 da Lei 6.019/74 considera justa causa para a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483 da CLT, ocorrentes entre trabalhador e empresa de trabalho temporário ou entre aquele e a empresa cliente onde estiver prestando o serviço. Nos termos do artigo 69 do Decreto 6.854/21, constitui justa causa para a rescisão do contrato do trabalhador temporário usar as circunstâncias de que tratam os artigos 482 e 483 da CLT, que ocorram entre trabalhador e empresa de trabalho temporário ou entre o trabalhador e empresa tomadora de serviços ou cliente. As empresas de trabalho temporário são obrigadas a fornecer às empresas tomadoras ou clientes, a seu pedido, comprovante de regularidade de sua situação com o IN. Bom, na lei é INPS, mas sabemos que é o INSS. De acordo com o artigo 16 da Lei do Trabalho Temporário, a Lei 6.019/74, no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização prevista na referida lei. O artigo 17 da Lei 6.019/74 estabelece proibição às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de estrangeiros com visto provisório de permanência no país. Nos termos do artigo 18 da Lei 6.019/74, é vedado à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador de qualquer importância, mesmo que a título de mediação, podendo apenas efetuar os descontos previstos em lei. A infração desse artigo importa o cancelamento do registro do funcionamento da empresa, quem já falou isso daqui já. É da Justiça do Trabalho a competência para dirimir os litígios entre empresas de serviços temporários e seus trabalhadores. O artigo 67 do Decreto 10.154 prevê que o trabalhador temporário que cumprir os períodos estabelecidos no artigo 66 somente poderá ser colocado à disposição da mesma empresa tomadora de serviços ou cliente em novo contrato temporário após o período de 90 dias contado da data do término do contrato anterior. Mas o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a contratação anterior ao prazo previsto no caput caracterizará vínculo empregatício entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviços ou cliente. O artigo 68 do decreto em apreço declara que é nula, de pleno direito, qualquer cláusula proibitiva de contratação do trabalhador temporário pela empresa tomadora de serviços ou clientes. Vamos agora falar sobre os trabalhadores intelectuais. Existem países, como na França, que adotam lei trabalhista para operários,
os que trabalham de força manual ou braçal, e outra para empregados exercentes de atividades técnicas ou intelectuais. No Brasil não tem essa distinção. Na verdade, existe inclusive uma previsão constitucional que vem desde a Constituição brasileira de 1934 que proíbe tal distinção. O parágrafo único do artigo 3º da CLT já estabelecia a proibição de distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. A Constituição da República, artigo 7º, inciso 32, enalteceu o princípio, acrescentando que são direitos dos trabalhadores, além de outros, que visa a melhoria de sua condição social, a proibição de distinção em trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre profissionais respectivos. A Maurinho Mascaro Nascimento leciona que não contrariam o princípio isonômico acima as inúmeras regulamentações legais acerca de profissionais intelectuais diversos, como médicos, cirurgiões dentistas, músicos, jornalistas, professores, etc., porque existem para possibilitar que alguém possa ter uma profissão e exercê-la. Parece que essas leis especiais que dispõem sobre diversas profissões encontram-se em sintonia com o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, que reconhece a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Certamente, essas leis especiais podem, observados os princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, da cidadania, da solidariedade, da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecer algumas das igualdades tópicas, a fim de possibilitarem a convivência pacífica entre o princípio da igualdade e o direito fundamental à liberdade e ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vamos agora tratar dos chamados altos empregados. Os altos empregados, dentro da organização interna de uma empresa, são aqueles que têm uma hierarquia entre os setores, principalmente cargos e funções. No ápice dessa hierarquia, encontramos os diretores, mas o que importa para esse momento de estudo é que nos deparamos com o diretor empregado, que é o contratado originalmente como tal, ou como empregado eleito diretor. Então, temos essas situações controvertidas. A primeira é o diretor empregado. Quanto ao diretor empregado, existem duas correntes distintas a respeito da existência ou não de relação de emprego com a empresa tomadora de seu serviço. A primeira é negativista ou tradicional, porque sustenta ser incompatível o exercício cumulativo de duas funções, a diretiva de um lado e a subordinada do outro, impossibilitando assim a existência de vínculo empregatício entre o diretor e a sociedade que o dirige. Nessa concepção, existe ainda os que advogam ser o diretor uma espécie de mandatário da sociedade e os que defendem ser ele apenas um órgão da sociedade. Uma outra, mais moderna, vem evoluindo para admitir a existência de um autêntico vínculo empregatício entre o executivo escolhido, o diretor contratado, para compor a diretoria e a pessoa jurídica contratante. Invoca-se, para tanto, o disposto no artigo 157, parágrafo 1º, a linha D, da Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações, para robustecer a tese defendida nesta corrente. E, nesse sentido, temos aqui um julgado que fala assim: relação de emprego, diretor empregado de SA, posteriormente eleito como diretor estatutário. Demonstração de que o diretor não passou a ser dono do negócio e a ausência de modificação da subordinação, bem como suas atribuições. Elementos seguros para afirmar que persiste a relação de emprego. Outra situação é o empregado eleito diretor. De outra parte, o problema do empregado eleito diretor é aquele do empregado antigo que é alçado à condição de diretor da empresa que trabalha. Neste sentido, a doutrina vai dividir em 4 correntes. Para Vitor Russomano, o contrato de trabalho extingue-se automaticamente em face da incompatibilidade da situação de empregado e diretor ao mesmo tempo. Délio Maranhão sustenta que, em caso, ocorre apenas suspensão contrária de trabalho, com orientação seguida pelo TST, pela ação 269.
Terceira corrente é de Evaristo de Moraes Filho, para que um contrato de trabalho fique interrompido, já que o tempo de serviço é computado para todos os efeitos legais, e que é a posição do STF, como se tem do seguinte julgado. O período, abre aspas, o período em que o trabalhador presta serviços como diretor computa-se como tempo de trabalho para todos os efeitos. Finalmente, tem uma quarta corrente, a qual muitos autores se filiam, inclusive defendida por Antero de Carvalho, Otávio Bueno Magano, entre outros, que diz que somente o diretor que se apresenta como dono do negócio ou acionista controlador que estaria excluído da proteção seletista. E essa orientação foi seguida pelo TST, diversamente do STF. Então, o diretor, abre aspas, o diretor de empresa que não participa da formação do capital e dá mesmo o tempo integral é empregado para todos os efeitos de direito. Temos também a situação dos demais exercentes de cargos de confiança. Também são exercentes de cargo de gestão, o gerente, o chefe de departamento ou filial, nos termos do artigo 62, inciso 2 da CLT. A esses empregados são aplicáveis, a princípio, as disposições referentes à jornada extraordinária, a princípio, quando o salário de cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor respectivo salário, acrescido de 40%, como se infere na dicção do parágrafo único do artigo 62 do texto consolidado. Do que trata aos exercentes do cargo de confiança das instituições bancárias, aplica-se o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, salvo se, na prática, pelo princípio da primazia da realidade, for constatado que o cargo de confiança era apenas um rótulo para disfarçar uma situação fática distinta. Vamos agora falar, e aqui não vai dar para terminar esse episódio, sobre o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico tem muita coisa para falar sobre ele, então a gente vai começar aqui e no próximo episódio a gente vai continuar com ele. O trabalhador doméstico começou a sua regulamentação em 1972, quando foi editada a Lei 5.859, cujo artigo 1º definiu o trabalhador doméstico como aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. A Constituição Federal, em sua redação original, estendia o trabalhador doméstico, sem conceituá-lo, alguns direitos trabalhistas otorgados aos empregados, conforme o artigo 7º, parágrafo único da Constituição. Sobreveio, então, a promulgação da Emenda Constitucional 72, em 2 de abril de 2013, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Na verdade, embora anunciada da referida emenda constitucional tivesse estabelecido uma igualdade de direitos trabalhistas, o texto promulgado efetivamente apenas ampliou o rol dos direitos previstos na redação original da Constituição Federal de 88. E, com efeito, o artigo único da emenda 73 dispõe que o parágrafo 7 da Constituição Federal passa a adotar a seguinte redação. E aqui traz o parágrafo único modificado com base nisso. Analisando os incisos desse novo parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, podemos inferir, não obstante a existência de divergência doutrinária, que alguns têm eficácia plena e aplicabilidade imediata, e outros têm eficácia limitada com aplicabilidade dependente de regulamentação infraconstitucional. Parece-nos, pois, que os direitos dos trabalhadores domésticos garantidos pela Emenda Constitucional 72, com aplicação imediata, são... Essa lista tem que decorar, viu, gente? É horrível. Salário mínimo, redutibilidade do salário, salvo o disposto de convenção a acordo coletivo de trabalho. Terceiro, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 4, 13º salário. 5, proteção do salário na forma da lei. 6, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Também, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Também, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Também, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal.
Também licença à gestante, sem prejuízo de emprego e do salário, com duração de 120 dias. Também licença paternidade, também aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias. Também redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Também aposentadoria, também reconhecimento de convenções e acordo coletivo de trabalho. Também proibição de diferentes salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Também proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador com deficiência. Também proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos. Por outro lado, afigura-se que são de ex-trabalhador, o trabalhador doméstico, cujos exercícios dependem de regulamentação infraconstitucional, os seguintes: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, também seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, também a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, também o salário família, pago em razão do dependente trabalhador de baixa renda, também assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e escolas, também seguro contra acidentes de trabalho, também a cargo de empregador, sem excluir a indenização aqui está obrigado quando ocorrer em dolo ou culpa. Com isso a gente vai ter um chamado de microsistema de regulação do trabalho doméstico. E nesse passo temos também a Lei Complementar 150, de 1º de junho de 2015, que instituiu o microsistema de regulação do trabalho doméstico, que inovou substancialmente o regime previsto anteriormente e regulamentou em grande parte os direitos previstos em normas de eficácia limitada, criados pela Emenda Constitucional 72 de 2013, ao permitir, em seu artigo 19, expressamente a aplicação subsidiária dos dispositivos legais de proteção ao empregado e especialmente da CLT, desde que observar as peculiaridades do trabalho doméstico. Bom, com isso, assim, sustenta-se uma certa revogação tácita do artigo 7º, mas, enfim. Então, com isso, posso dizer que as normas da Constituição Federal formam um novo, e com a nova lei complementar, formam um novo sistema jurídico, tá? E então a CLT só será aplicada ao trabalhador doméstico presentes 3 condições. Condição 1, a lei complementar 150 de 2015 mandar aplicar diretamente a CLT, como acontece quando ela chama no artigo 10º, artigo 10, parágrafo 1º e artigo 25. Também em caso de lacuna da lei complementar do 150 e também da compatibilidade entre a norma da CLT a ser aplicada e as peculiaridades do trabalho doméstico. Com relação à aplicação da Convenção 189 da OIT sobre a proteção do trabalhador doméstico, que entrou em vigor no plano internacional, mas que ainda não foi ratificado no Brasil, a posição da doutrina é que ela poderá ser aplicada enquanto não for ratificada no Congresso Nacional, nos termos do artigo 8º da CLT, segundo o qual o direito comparado poderá ser aplicado subsidiariamente em caso de lacuna da legislação trabalhista. Além disso, há uma tendência de expansão da dignificação do trabalho doméstico, como se refere da própria Lei 13.699 de 2018, que alterou o ECA para instituir desculpa, que alterou o que, gente? Que eu li estatuto, falei ECA. Que alterou o Estatuto da Cidade para instituir diretrizes da política urbana que estabeleça condições condignas à acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e serviços de trabalhadores domésticos, observar os requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Feita essa digressão, vamos agora ver como é que funciona o trabalho doméstico em si. Primeiro, com relação à sua definição, o trabalho doméstico está definido no artigo 1º da Lei Complementar 150 da seguinte forma. Artigo 1º, abre aspas, tá? Artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família,
no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias na semana, aplica os dispostos desta lei. Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção 182 de 99 da OIT e com o Decreto 6.481 de 12 de junho de 2008. Bom, prefere-se adotar a denominação trabalhador doméstico em vez de empregado doméstico. Primeiro porque, embora subordinado, o doméstico não é destinatário de todos os direitos do empregado urbano ou rural. Se fosse, teria todos os direitos fundamentais sociais previstos na Constituição Federal e na CLT ou na Lei do Trabalhador Rural, que é o Estatuto do Trabalhador Rural, que é a Lei 5.889/73. Por mais que a emenda constitucional tenha prometido a igualdade entre o doméstico e os empregados urbanos e rurais, na essência, essa mesma emenda constitucional diz quais são os dispositivos do artigo 7º da Constituição Federal aplicáveis à categoria dos trabalhadores domésticos. Além disso, ainda que o legislador, tanto da CLT, conforme o artigo 7º, a linha A, quanto da Lei 5.859/72, quanto a Lei Complementar 150/2015, tenha utilizado o termo empregado doméstico, a Constituição Federal adotou a expressão trabalhadores domésticos, Constituição Federal, artigo 7, parágrafo único. Aliás, o próprio caput do artigo 7 da Constituição Federal emprega os termos trabalhadores urbanos e rurais. Terceiro, porque a própria Lei Complementar 150/2015 utiliza as expressões ora empregado doméstico, ora trabalhador doméstico, como acontece com o artigo 28. E por quarto, existe do fato de que a Convenção 139 da OIT, que não foi ratificada pelo Brasil, tá certo? No caso, adota expressamente o termo como trabalhador doméstico, tá certo? E aqui tem, inclusive, uma definição dela, mas que não vou ler para não tomar muito tempo. Então, com base nisso, a gente tem que entender que seria melhor usar trabalhador doméstico como sendo uma espécie de trabalhador juridicamente subordinado, plenamente capaz, que presta serviços pessoalmente, de natureza contínua por 3 ou mais dias na semana, mediante a remuneração, no ou para o âmbito residencial, a pessoa física ou a família em atividade não lucrativa. E nesses termos, integram a categoria dos trabalhadores domésticos, desde que preenchidos os requisitos simultaneamente, o cozinheiro, a governanta, a babá, a lavadeira, o faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro, caseiro, piloto particular de avião, helicóptero, acompanhante de idosos, etc. E para o trabalho doméstico, a lei complementar exige o cumprimento de 6 requisitos cumulativos. Primeiramente, o trabalhador tem que ser pessoa física com idade mínima de 18 anos, que é uma pessoa plenamente capaz, por idade. Essa nova exigência legal é decorrente da Convenção 168 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo 178/99 e promulgada pelo Decreto Presidencial 3.597/2000, bem como do Decreto 6.481/2008, que aprovou a lista dos piores formas de trabalho infantil, que é a lista TIP. O serviço doméstico, por ser considerado uma das piores formas de trabalho infantil, é proibido para menores de 18 anos de idade. Segundo, o trabalhador doméstico deve prestar pessoalmente o serviço, que é a pessoalidade, e somente em casos excepcionais, com o consentimento tácito ou expresso do empregador doméstico, pode ser admitida a substituição eventual do prestador de serviço. Terceiro requisito é a continuidade, pois o artigo 1º da Lei Complementar 150 dispõe que o trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua. E a noção de continuidade, como elemento da relação do trabalhador doméstico, é mais restrita do que da não eventualidade, razão pela qual não se aplica aqui a teoria dos fins econômicos normais da empresa, pois a família, como empregadora, não possui fins econômicos ou lucrativos. Note-se que o legislador inseriu no artigo 1º da Lei Complementar 150/2015 a expressão por mais de 2 dias por semana, estabelecendo um critério temporal para a definição da natureza contínua da prestação do trabalho doméstico. Um quarto requisito
que a Lei Complementar 150/2015 não utiliza o termo sob a dependência, previsto no artigo 3º da CLT. Considera o trabalhador doméstico aquele que vai servir de forma subordinada, o que nos parece correto, porquanto o serviço é prestado de forma subordinada ao empregador doméstico. Como a Lei Complementar não define o que é prestação de serviço de forma subordinada, que é um elemento caracterizador da relação de trabalho doméstico, é factível a construção de um conceito que já vem sendo adotado, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como para configurar a relação de emprego comum. Quinto requisito essencial para o trabalhador doméstico é a onerosidade, e tal como se dá com o empregado urbano, CLT artigo 3º, o trabalhador doméstico celebra o contrato de trabalho com a intenção de receber remuneração pelo serviço prestado. Logo, o trabalho prestativo gratuito, voluntário, com laço de afinidade ou por caridade, não é protegido pela Lei Complementar 150/2015. Finalmente, o sexto requisito para a caracterização do trabalhador doméstico é que ele preste serviço de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família. O requisito de inexistência de finalidade lucrativa no âmbito residencial já está previsto na Lei 5.859/72, de modo que não há uma alteração digna de nota com a Lei Complementar 150. Portanto, é preciso que a atividade exercida no e para o âmbito residencial não implique lucro ou renda para o tomador de serviços. Existem situações que no ambiente familiar também se explora atividade econômica. Se a cozinheira, por exemplo, presta serviço para a família e um dos componentes desta vem de alimentação produzida pela cozinheira para terceiros, entende-se que há dois vínculos, um de trabalho doméstico com a família e outro de emprego urbano comum com a pessoa física que explora comercialmente serviços prestados pela cozinheira. Assim, pensa-se que, se for possível identificar, no caso concreto, dois contratos distintos, um de trabalho doméstico e outro de emprego seletista, será mais benéfico ao trabalhador reconhecer dois vínculos jurídicos, pois, nesse caso, ele receberá duas remunerações distintas, por serviços também distintos prestados a dois empregadores distintos, o que estará em sintonia com os princípios e objetivos da Constituição. No tocante ao empregador doméstico patrão e suas responsabilidades, o empregador doméstico é aquele que contrata trabalhador doméstico. Logo, o conceito de empregador doméstico é reflexo ao de trabalhador doméstico. Isto é, ao ser identificado o trabalhador doméstico, o intérprete automaticamente identificará o empregador doméstico. Toda sorte, há alguns requisitos essenciais para identificar o empregador doméstico, como pessoa física ou família, morar em local destinado à sua residência, não explorar a atividade econômica lucrativa. Em que pese a Lei Complementar 150/2015 referir-se apenas à pessoa física ou à família, o conceito de empregador doméstico poderá ser excepcionalmente estendido às repúblicas estudantis, desde que destinadas exclusivamente à residência de estudantes. Nesse caso, o serviço do trabalhador doméstico deverá ser prestado exclusivamente no ou para o âmbito residencial das pessoas físicas que residem naquela república estudantil. No tocante aos acidentes e doenças provenientes da atividade laboral, ainda que não regulados expressamente pela Lei Complementar 150, mas aplicando subsidiariamente a CLT, o empregador e trabalhador domésticos, assim como o Estado e a sociedade, têm o dever de preservar o meio ambiente, incluído o trabalho. Vide Constituição Federal, artigo 225 e 200, inciso 8. A Lei Complementar 150/2015 não regulamentou expressamente o direito dos trabalhadores domésticos à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, conforme diz a Constituição Federal no artigo 7º, inciso 12, e a previsão do seguro do acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado. Todavia, o artigo 37 da Lei Complementar 150/2015 alterou o parágrafo 1º do artigo 18 e 19 da Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 91, que passaram a vigorar com as seguintes redações. Artigo 18, suprime, parágrafo 1º, somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Artigo 19, acidente de trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda da redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Vale dizer que o artigo 11, item 2, da Lei 8.391, confere ao empregado doméstico a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, e o parágrafo 1º do artigo 18 da mesma lei lhe estende o direito ao benefício do auxílio acidente, razão pela qual entendemos que as normas supracitadas regularam por via transversa o direito dos trabalhadores domésticos à proteção contra lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, conforme Lei 8.203/91, artigo 11, inciso 2, 18, parágrafo 1º e 19. Assim, pela interpretação sistemática e teleológica de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais assim mencionados, parece que o empregador doméstico poderá ser responsabilizado pelos danos materiais e ou morais, e ou estéticos também, por que não, né? Causados aos seus trabalhadores domésticos no meio do ambiente laboral doméstico. Por não ser o ambiente doméstico uma atividade de risco, a estabilidade do empregador doméstico para acidente de trabalho deverá, em regra, ser subjetiva. Além disso, é responsabilidade do empregador doméstico guardar e conservar, por um período de 5 anos, contados retroativamente à data de extinção do contrato de trabalho, os documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários referentes à relação do trabalho doméstico. O referido prazo está interligado com o artigo 43 da Lei Complementar 150, o qual prevê que o direito de ação quanto aos créditos trabalhistas prescrevem 5 anos ao limite de 2 anos após a extinção do contrato. Com relação ao contrato de trabalho doméstico, embora a Lei Complementar 150/2015 não tenha definido o contrato de trabalho doméstico, conceituaremos ele como negócio jurídico tácito ou expresso, por tempo determinado ou indeterminado, que estabelece um conjunto de direitos e deveres para o trabalhador doméstico e para o empregador doméstico. Portanto, em regra, o contrato não requer forma especial, podendo ser celebrados os moldes do contrato de trabalho do empregado urbano comum. No entanto, a Lei Complementar 150 dispõe que algumas cláusulas ou condições do contrato de trabalho doméstico devem ser firmadas por escrito, como, por exemplo, na instituição do regime de compensação de horas de trabalho. Apesar de o contrato de trabalho doméstico poder ser estabelecido até mesmo de forma verbal, é obrigatória a anotação na CTPS do trabalho doméstico, sendo esta a principal prova do negócio jurídico firmado. Sobre a duração do contrato de trabalho doméstico, assim como dispõe a CLT, a regra é do contrato por tempo indeterminado, sendo o contrato do tempo determinado exceção. O contrato de trabalho doméstico por tempo determinado poderá ser, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei Complementar 150, mediante contrato de experiência, também para atender necessidade de caráter transitório do empregador, ou para substituição temporária de um trabalhador com outro contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Com relação à duração do trabalho doméstico, tal como ocorre com o empregador urbano comum, não poderá ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Caso ultrapasse, serão devidas horas extras de no mínimo 50% superior ao valor da hora normal. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar 150, poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. E neste caso, prevê o parágrafo 5º do mesmo artigo, inciso 1, que será devido o pagamento como horas extraordinárias das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Inciso 2, das 40 horas referidas no inciso 1, poderão ser deduzidas, sem correspondente pagamento, as horas não trabalhadas em função de redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. 3. O saldo de horas que exceder as 40 primeiras horas semanais de que trata o inciso 1, com a dedução prevista no inciso 2, quando for o caso, será compensado no período máximo de 1 ano.
Dispõe o parágrafo 6º do artigo 2º da Lei Complementar 150 que, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos incisos 1, 2 e 3 supra, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sob o valor da remuneração na data da rescisão. O trabalhador doméstico tem direito ao intervalo intrajornada, pelo período de, no mínimo, 1 hora e no máximo 2 horas, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado sua redução a 30 minutos. Caso o trabalhador resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, até o limite de 4 horas ao dia. Também faz o trabalhador doméstico jus ao intervalo interjornada de no mínimo 11 horas consecutivas para o descanso. O trabalho noturno doméstico está previsto no artigo 14 da Lei Complementar, considerando-se aquele executado às 22 horas de um dia e 5 da manhã do dia seguinte, a hora de 52 minutos e 30 segundos, a remuneração do trabalho noturno com acréscimo de 20%, e em caso de contratação pelo empregador de empregado exclusivamente para desempenhar trabalho noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário anotado na carteira de trabalho e previdência social. Nos horários mistos, assim entendidos, os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplicam-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Também é devido ao trabalhador doméstico descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso remunerado em feriados. Também, além disso, a Lei Complementar 150, artigo 17, diz que o trabalhador doméstico tem direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da referida lei, com acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. E haver extinção no contrato de trabalho, o trabalhador doméstico, desde que não tenha sido dispensado por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. O período de férias poderá ser critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 dias corridos. E é facultado ao trabalhador doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. E tal abono deverá ser requerido em até 30 dias antes do término do período aquisitivo. E é lícito ao empregado que reside no local de trabalho dele permanecer durante as férias. As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Também é importante notar que o parágrafo 7 no artigo 12 da Lei Complementar 150 dispõe que os intervalos previstos na lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres, em que o empregado que mora no local de trabalho permaneça, não serão computados como horário de trabalho. Com relação à sua remuneração, ela, assim como ocorre no regime seletista, no caso, está protegida pelos princípios da irredutibilidade salarial, da inalterabilidade salarial, da integralidade salarial, da impiorabilidade, da proteção contra a retenção dolosa do salário, da periodicidade do pagamento do salário, pagamento em moeda nacional e da prova documental do pagamento do salário. A Lei Complementar 150, reforçando o disposto na Emenda Constitucional 72 de 2013, torna obrigatória a retribuição do serviço prestado no valor de pelo menos um salário mínimo, observada a exceção do regime de jornada parcial, podendo ser fixada a forma de pagamento por mês, por dia ou por hora laborados, sem prejuízo do adicional noturno e de horas extras e do 13º salário. O trabalhador doméstico também é destinatário do princípio da integralidade salarial, como se infere no artigo 18 da Lei Complementar 150, que veda ao empregador efetuar descontos no salário do doméstico pelo fornecimento de alimentação, vestuário, higiene e moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação, em caso de acompanhamento em viagem. No entanto, os parágrafos do artigo 18 da Lei Complementar 150 estabelecem algumas exceções.
Parágrafo 1º. É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial e mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em plano de assistência médico-hospitalar e odontológica de seguro e previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% do salário. Parágrafo 2º. Poderão ser descontadas despesas com moradia de que trata o caput deste artigo, quando se referir ao local diverso da residência, em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Parágrafo 3º. As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial, nem se incorporam à remuneração para qualquer efeito. Parágrafo 4º. O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em morada anexa, de qualquer natureza, não gera ao empregado qualquer direito de posse ou propriedade sobre a referida moradia. A jurisprudência admitia a prova testemunhal no pagamento do salário do trabalhador doméstico, pois o artigo 7º, alineado à CLT, não lhe era aplicável. Mas, com o advento da Lei Complementar 150, cujo artigo 19 manda aplicar subsidiariamente a CLT, ao trabalhador doméstico, cremos que não há mais razão para se admitir prova meramente testemunhal para comprovar pagamento de salário do trabalhador doméstico. A remuneração do trabalhador doméstico poderá ser fixada por mês, por dia ou por hora, seguindo o mesmo parâmetro da fixação do salário mínimo mensal, diário e horário. O artigo 2º da Lei Complementar prevê a possibilidade de fixação de salário mês, salário dia, salário hora, do trabalhador doméstico, e de acordo com os parágrafos 2º e 3º da Lei Complementar, em caso do trabalhador doméstico mensalista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário mensal por 220 horas, salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior e que resulte divisor diverso. O salário dia normal será obtido dividindo-se o salário mensal por 30 dias e servirá de base para pagamento do repouso remunerado e dos feriados trabalhados. Quando o trabalhador doméstico for responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagens, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, que serão de no mínimo 25% superiores ao valor do salário hora normal. Tal remuneração, porém, nos termos do parágrafo 3º, artigo 2º da Lei Complementar 150, poderá ser, mediante acordo, convertido em acréscimo no banco de horas a ser utilizado a critério do empregado. E quando se tratar de contrato de trabalho doméstico em regime de tempo parcial, artigos Lei Complementar 150, artigo 3º, o salário a ser pago será proporcional à jornada em relação ao trabalhador que cumpre nas mesmas funções e tempo integral. Como eu falei antes de entrar na análise do empregado doméstico, é enorme, né, a quantidade de informações, e por isso a gente vai parar por aqui, nesse episódio que já tem quase 2 horas, e voltamos no próximo episódio para continuar a partir do tema do FGTS, Seguro-Desemprego do Empregado Doméstico. Obrigado aí por ficar até aqui, um abraço e tchau, tchau.